Boa noite para vocês, para quem não me conhece, né? Meu nome é Patrícia Campos, sou esposa do pastor Jessé Campos, né? Para quem não conhece. E é um prazer estar com vocês nesta noite para ministrar a palavra a vocês, uma palavra que Deus já falou muito no meu coração no preparo. Então agradeço o convite, porque, como dizem, quem está ensinando, apresentando, na verdade é aquela pessoa que aprende mais, né? Então vocês vão talvez lembrar uma coisinha ou outra esta noite. Meu desejo maior é que vocês não lembrem das minhas palavras, mas que vocês lembrem das palavras do Senhor, né? Então, se eu falhar em alguma coisa, vocês esquecem, tá? Você lembra da palavra de Deus que não falha, tá bom? E é um prazer estar com vocês, encorajado com a presença de vocês, encorajado com a possibilidade de a gente estar juntos, né? As mulheres que nós não tivemos essa oportunidade este ano, né? Era para a gente ter o nosso primeiro encontro em março, e logo aquele final de semana foi quando nós sofremos aquele bendito lockdown, né? E aí nós tivemos que cancelar as nossas atividades. Mas Deus proveu de outras formas da gente estarmos juntos, né, entre aspas, para estudar a palavra de Deus através de vários momentos este ano. Espero que vocês aproveitaram, não somente dos estudos que eu trouxe, mas a Naná também, o estudo dela sobre as disciplinas também, o nosso andar com Cristo, o relacionamento com Deus. E agora, recentemente, com a Cris, né, esposa do pastor Charles, que falou sobre a gratidão, contentamento, né, no Senhor. Então, eu quero trazer para vocês hoje, talvez um pequeno resumo daquilo que já foi falado. Ao mesmo tempo, é assim, um desafio, né, para o ano que está encerrando e iniciando um novo ano. E eu vou pedir para alguém, eu deixei a minha água lá atrás, se alguém puder pegar uma água para mim. Tem uma garrafa que caiu no chão, ou só um copinho de água, por favor. O versículo-chave que foi escolhido deste ano foi de Oséias 6:3a. Um versículo pequeno, fácil de decorar. Se você não decorar, então eu estou triste com você, porque é tão fácil que até a criança aprende esse versículo. Eu queria que nós falássemos juntos esse versículo. Oséias 6:3 diz o quê? Conheçamos o Senhor. Obrigada. Vamos falar de novo? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos em conhecê-lo. Não sei de você, mas este ano tem sido um desafio para mim, em relação àquilo que eu achei que eu ia conseguir fazer e o tempo não permitiu. Desculpa aí. Eu falei com vocês no primeiro encontro deste ano, falei um pouco com vocês sobre este versículo, sobre a nossa necessidade de buscarmos mais e mais. Se você escutou as palestras, os estudos, eu frisei essa frase: eu quero mais, né? Conhecer o Senhor, eu quero mais. Eu não quero estar satisfeito com o conhecimento que eu tenho, eu quero mais, sempre mais. Desculpa aí, veio um visitante aqui no meu rosto. Então, nesse primeiro encontro, eu falei com vocês sobre essa necessidade de buscarmos mais e mais a Deus, de esforçarmos nas disciplinas espirituais. Mais especificamente, falei com vocês sobre a palavra de Deus, o estudo da palavra, sermos moldados e transformados pela palavra. Eu falei para vocês sobre a meditação na palavra, sobre memorizar a palavra. Eu sei que recentemente a Lívia dirigiu uns estudos sobre as disciplinas espirituais e falaram bastante. Se você não escutou, volta, fala com a Lívia, ela manda para você ir lá
os estudos, os bate-papos, né, vamos dizer, né, que tiveram sobre as disciplinas espirituais. Então, eu frisei mais nesse sentido sobre a palavra, o estudo da palavra, que encaixa em uma dessas disciplinas espirituais. Eu espero que os momentos deste ano tenham levado a vocês realmente a buscarem mais e mais a Deus através de sua palavra. Eu espero que vocês poderiam falar comigo. Essa foi a minha oração em relação ao quero mais. Quero mais de Ti, Senhor, na minha vida. Quero mais de Tua palavra no meu coração. Quero mais de Tua palavra para direcionar os meus dias e dirigir os meus passos. Quero mais de Tua palavra para viver uma vida sábia. Quero mais de Tua palavra para discernir entre a verdade e a mentira. Quero mais de Tua palavra para entender de Tua graça e compreender as Tuas misericórdias que se renovem a cada manhã. Eu quero mais de Tua palavra para lembrar de quanto o Senhor já fez para a humanidade e para mim, e aquilo que me dará esperança no meio das minhas aflições. Eu quero mais de Tua palavra para me confortar na angústia. Eu quero mais de Tua palavra para me consolar nas incertezas. Eu quero mais de Tua palavra para que eu possa dizer junto com o salmista no Salmo 18: eu Te amo, Senhor, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Eu espero que essa oração seja uma oração que vocês também podem falar ao encontro com nosso Deus. E à noite, agora, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais envolver um empenho amoroso, que foi o tema da Celebra Mulheres durante esse ano. O empenho amoroso, esse empenho envolve disciplina, envolve um esforço maior para que, tem uma razão, né? Não para dizer que eu cheguei lá, mas para dizer que não cheguei ainda, mas para que cheguemos à maturidade espiritual que o Senhor espera de nós. Então, nesta noite, quero conversar com vocês sobre a necessidade de perseverar. Nós temos falado um pouco sobre como fazer, né, as disciplinas, estudar a palavra, como me contentar, como ter um relacionamento com Deus. E agora, como eu falei recentemente, a Cris falou também sobre o contentamento, de dar gratidão a Deus no nosso relacionamento com Ele. Então, eu quero desafiar vocês nesta noite para perseverarem neste empenho amoroso. Nós começamos bem muitas vezes. A minha filha fala que a minha assinatura mostra bem a minha personalidade. A primeira letra é enorme dos dois nomes, né? O P de Patrícia e o C de Campos são letras bem grandes. E o resto da assinatura é assim, bem assim, tipo, tem que terminar, né? Aquela coisa, um esforço para terminar o meu nome. Ela falou: mãe, é bem você começa bem, você começa grande, mas para terminar uma tarefa é difícil. A filha conhece bem. E realmente, muitos de nós temos isso. Temos as ideias, temos os desafios diante de nós e falamos: agora vai, agora eu vou fazer, agora eu vou ter o meu tempo devocional diariamente, agora eu vou ter o culto doméstico com os filhos em casa, agora eu vou começar 1001 coisas, né? E a gente vai bem, né? Nos primeiros dias, as primeiras semanas até, mas chegar um mês, 2, 3 meses, agora chegando ao final do ano, é o tempo da gente repensar o que nós fizemos durante este ano, se nós conseguimos realmente terminar bem 2020. Mas precisamos sempre dar continuidade. Mesmo que a gente pare no meio do caminho, a gente tem que retomar
e dar essa continuidade e dar o esforço necessário, porque nós queremos continuar querendo mais. O versículo-chave que eu falei para vocês, que é o conhecer o Senhor e esforçarmos em conhecê-lo, é esse esforço da disciplina. A disciplina exige perseverança. No esporte, agora este ano vou correr maratona, mas eu não começo correndo 42 quilômetros. Eu começo correndo eu não, né? Mas quem vai correr, né? Nem 5 eu consigo. Se for andar, tudo bem, a gente vai, né? Mas a gente vai 5, 10. Mesmo as pessoas que fazem maratona, elas não fazem uma maratona para elas se prepararem. Elas fazem meia maratona, né? Tem dias que elas correm 10, tem dia que elas correm mais, mas elas nunca correm 42. Só no dia da maratona, né? Elas esperam aquele dia para correr. Na música, nós temos que ter disciplina. A gente ouviu a banda aqui tocando, as pessoas cantando. Isso não, assim, claro, tem um dom de Deus, mas Deus nos dá os dons e nós temos que desenvolver esses dons que Deus nos dá. Isso exige tempo, esforço da nossa parte. Numa profissão, será que nós vamos receber a promoção se a gente não fizer o curso de pós, de atualização, outras atividades na profissão, os cursos que nós precisamos para estar atualizado na nossa profissão? Então, é necessário que nós colocamos o objetivo para depois ter a disciplina, para a gente ter o esforço e a perseverança para continuar. E isso também, muito mais no nosso andar com Cristo. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar num patamar e falar assim, agora eu cheguei na minha vida cristã. Agora está bem, agora eu estou lendo a Bíblia todos os dias, 5 minutos. Então não é suficiente. Agora tem que ler a Bíblia todos os dias, 10 minutos, 15 minutos. Gastar mais tempo. Nunca podemos ficar satisfeitos com a nossa vida cristã. Por quê? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados constantemente. Tanto que em Filipenses 3:12, nós sabemos que Paulo escreveu, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então podemos perguntar, como perseverar? Qual é a receita? Coloquei aqui uma imagem de uma receita de um prato aqui, porque a primeira coisa que nós pensamos em receitas, infelizmente, não sei no seu caso, mas a primeira coisa que eu penso em receita é receita de comida, né? Mas são outras receitas e fórmulas. A receita, eu não sou muito boa na cozinha, né? Eu tenho aquelas coisas que eu sei fazer e eu faço, né? Até umas pessoas no início do ano, vamos fazer uma corrente de receitas. Falo, gente, não adianta nem pôr meu nome lá, eu não vou fazer uma receita dessas aí. Eu já estou bem fazendo as receitas que eu já tenho em casa e eu tenho lá no meu livrinho. Então, dificilmente eu acrescentar algo, né, ao meu cardápio. E quando acontece, o marido até dá nossa, uma coisa diferente hoje. Fala, pois é, né? De vez em quando, quase de vez em nunca, mas de vez em quando dá vontade. Então, nós temos vários tipos de receitas que são fórmulas, não é? Tem uma pessoa, esses dias eu fui visitar e ela fez um bolo. Ela falou, mas eu quero a receita não tenho. Vou pondo. Eu falei, então, essa fórmula não serve para mim, né? Porque como eu vou passar para outra pessoa, eu tenho que ter uma fórmula para aquilo. Eu preciso uma fórmula para medicamentos, eu preciso fórmula para... que mais que eu coloquei aqui? Receitas também para... Eu não estou nem enxergando o que eu coloquei aqui, né? O que dá aí? Receitas para emagrecer. Esse todo mundo ama, né? Gente, se você fizer essa receita aqui, esse plano alimentar com exercício, com certeza você vai emagrecer. Mentira, né?
Não vai acontecer. Sem a disciplina, né? A gente tem que ter a disciplina para fazer. E a maioria de nós não temos essa disciplina. De vez em quando aparece uma disciplina. E a gente segue uma receita. Mas normalmente são aquelas receitas tão radicais para emagrecer. Uma vez a nutricionista me deu uma receita para emagrecer. 2 semanas de um plano alimentar vegetariano. Não sei se tem vegetariano aqui, não estou falando contra. Mas eu nasci e cresci no Texas. A gente só come carne. A gente não sei o que são legumes, frutas, é carne, né? Aí a nutricionista, não, você precisa fazer um plano alimentar vegetariano para você emagrecer, dar um restart lá no organismo. Tá bom. O que aconteceu? Emagreci, 15 dias, ótimo. O que aconteceu? Deu pedra na vesícula, me deu uma cirurgia, voltou aquele peso, porque é radical, né? Então, as receitas normalmente radicais, né? A gente tem que ter a disciplina de fazer aquilo sempre. Temos também uma receita para aperfeiçoamento, né? Como ser perfeita, como ter o cabelo perfeito, a sobrancelha perfeita, corpo perfeito. As revistas são cheias dessas receitas para nós, né? Fórmulas e mais fórmulas de planos para aperfeiçoamento. E também, tanto pessoal como profissional. Sempre tem um plano. Se você fizer isso, garanto que você vai conseguir aquele emprego que você tanto deseja. É só você fazer assim, 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 assim. A gente não vence se a gente não colocar um esforço e disciplina nas nossas vidas. As receitas radicais, as receitas que têm uma fórmula especial, se só fazer isso vai dar certo, né? Fórmula mágica, né, que a gente fala, não existe, porque a gente desiste. Porque a mágica não existe, né? A mágica é só nos filmes, os filmes do Disney, né? Então, mas tem uma coisa, eu quero falar com vocês hoje, sobre uma receita que dá certo, tá bom? Isso é bom, né? Quando a gente fala, não, só seguir essa receita aqui que vai dar certo. Então, eu vou dar uma receita de aperfeiçoamento na vida cristã, um aperfeiçoamento bíblico. A receita bíblica para o aperfeiçoamento. Como é difícil a gente pensar, nossa, se fizer isso dá certo, mas dá certo, eu vou falar para vocês. Quem me conhece, eu tenho uma receita de brownie. Várias pessoas perguntam, como que é essa receita de brownie? Passa para mim. Tá bom. Aí eu fui aperfeiçoando a receita e aperfeiçoei também a parte escrita. Aí quem já recebeu, ela fala, nossa, não tem como não dar certo. Eu escrevi tudo lá. Até a marca de manteiga para você comprar, marca de farinha. Eu falei, se quer dar certo, é claro, as melhores coisas, mas não vai errar, vai dar certo. Tá? Então, depois você manda um e-mail que eu mando a receita do brownie para você. E aí, até eu escrevi aí embaixo, eu falei, só assim você começar a ganhar dinheiro com essa receita, aí eu tenho direitos autorais na receita. Fora isso, pode usar a receita e desfrutar do brownie. Mas assim, bem pouquinho, tá, gente? Que é muito gostoso. É muito bom. Não é porque é minha receita, que aperfeiçoei receita dos outros, né? Mas agora eu vou falar com vocês sobre uma receita bíblica para nosso aperfeiçoamento. Temos esse versículo em Tiago 1, versículos 2 e 4. Se colocar lá na tela, acho que ela está colocando aí, ele está escrevendo sozinho, né? Muito inteligente essa tela. Então, quero que vocês leiam junto comigo esses versículos. Este é a receita bíblica para o aperfeiçoamento que dá certo. Tá bom? Você sai daqui falando, gente, hoje eu ouvi falar de uma receita que dá certo todas as vezes. E dá certo mesmo, tá bom? Então vamos olhar. Vamos ler junto? Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
Vamos ler de novo? Esses 2 versículos são muito importantes. 3 versículos, na verdade, né? Vamos ler de novo? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Agora, pode ser que tenha algumas irmãs aqui da Celebra Lídias, que eu faço parte também, né? 60 para cima, levanta a mão se você faz parte das Lídias aí. Um tempinho atrás, setembro, acho que eu falei com as Lídias sobre este versículo. Aí vocês vão falar, ela vai falar a mesma coisa, mas eu não vou. Vou falar uma outra parte do versículo, tá bom? Então presta atenção. Aquela vez eu falei sobre o motivo de alegria, tá bom? Essa era uma parte desse versículo, mas hoje eu vou focar no aperfeiçoamento através das provações. Temos várias e distintas formas de provação nas nossas vidas. Provações físicas, doenças, deficiências, limitações. Temos provações emocionais, que envolvem os nossos relacionamentos, a decepção, traição. Temos provações financeiras, às vezes um investimento que não dá certo. Às vezes é a venda de uma casa, quer vender, precisa vender, não vende, né? É uma provação nas nossas vidas. Talvez dependemos daquele dinheiro, precisamos para outra coisa. E também nós sofremos muitas vezes provações com as nossas escolhas financeiras. Não investi, não guardei, não coloquei dinheiro na poupança, não segui o meu orçamento. Aí vem as provações, mas elas estão ali. Nós temos provações que são perdas, às vezes a perda financeira, como eu falei, mas às vezes são perdas emocionais. Às vezes são perdas físicas, né? Perda de voz, perda de um acidente, perda de movimento, né? Os físicos que estão aqui sabem como é difícil perder movimento, né? E ter que trabalhar para aquele movimento voltar. Nós sofremos também as provações de ganhos. Às vezes nós pensamos, é um ganho, então não é uma provação. Mas eu vou te falar, gente, né? Essas meninas que estão aqui no cantinho aqui, pensam assim, um dia eu vou casar. Casamento é uma provação também, gente, falar para vocês, né? São 2 pessoas debaixo do mesmo telhado, com pensamentos diferentes, e se pensasse igual, não tinha casado, né? Então, a gente tem que entender que vai ter pensamentos, maneiras de pensar, e eu estou aprendendo a agradecer, depois de 37 anos, estou aprendendo a agradecer pelas diferenças, demorou um pouco para chegar lá. O novo emprego, pode ser aquele emprego que eu sonhei com ele, mas também vem provações juntos com isso, né? Talvez provação, o novo emprego, aquilo que eu esperava em São Paulo. Agora, ou eu mudo para lá, ou eu acordo 4:30 da manhã, para sair daqui às 5:30, para chegar no serviço até às 8, para trabalhar até às 6 da tarde, para pegar o ônibus, para voltar, para chegar em casa e fazer o que tem que fazer em casa. Ótimo, mas é aquele emprego que eu tanto esperava, né? Então, os ganhos da nossa vida também são provações. Às vezes é a chegada de um filhinho. Gente, a gente sonha, né, com a criança, né? Eu tenho uma sobrinha nos Estados Unidos e ela e o marido têm uma menina de 2 anos. E agora, este ano, eles receberam um certificado para eles receberem as crianças no lar deles temporariamente. Então, crianças que estão sob a custódia judicial e precisam de um lar até eles serem adotados ou até a situação tipo o Sama aqui, só que seria famílias que recebem essas crianças. Eles receberam esses dias a criança C, né? Porque não pode falar o nome da criança, né?
Então, aí já há um mês que esse bebê, eles têm uma criança de 2 anos, né? E agora um bebê de 4 meses na casa deles também. E ela falando, até ela fez um post aí no Face esses dias, assim, e sonharam nessa possibilidade de abrir a sua casa para outras crianças, mas estavam acostumados a dormir a noite toda, né? A criança que já faz tudo sozinha, toma banho, 2 anos e meio que ela tem agora. Agora tem esse bebê de 4 meses que chora à noite, né? Precisa de mamar. Então, os nossos sonhos também são ganhos, mas vêm as provações junto com esses ganhos também. Então, não é só na perda que a gente tem as provações. E às vezes também temos uma certa aprovação profissional. Talvez é a aprovação de você entrar numa faculdade. Talvez você não fez faculdade quando você era jovem, né? Talvez você casou, talvez você tinha filhos, talvez não podia fazer, não tinha dinheiro. E agora, uma época, você fala, não, agora eu vou tentar fazer uma faculdade. E aí tem que voltar a estudar, né? Entrar num ritmo de estudo novamente. Às vezes é esperar a vaga, né, para aquele tão sonhado curso que você queria fazer. Às vezes vem a promoção que estava esperando, né? Ser promovido para o cargo que você estava esperando. Mas junto com isso, também vem provações, né? Às vezes é a própria integridade, né, numa área profissional. De manter uma vida cristã que vem uma provação. Como que eu mantenho o testemunho diante daquilo que está acontecendo, que estou vendo que tem coisas que estão sendo feitas de forma errada, e como que eu vou manter o meu testemunho diante desta situação, sem cair na tentação. Então qual é a fórmula para enfrentar essas provações? Só deixa eu dar um parecer aqui, porque um parêntese, pensando nessas provações, às vezes a gente passa isso, mas a gente conhece pessoas que passam por várias provações ao mesmo tempo. Físicas, perda de emprego, perda financeira. De repente não tem, né, a entrada, a renda que tinha. Isso tudo acontece por várias situações e às vezes uma coisa inesperada. Então são provações, e essas são provações assim, em cima de provação, em cima de provação. Então realmente a pessoa sente bem carregada, assim, sobrecarregada com as provações. O que eu quero dizer para você em tudo isso, talvez a sua aprovação não é a minha, e a minha não é sua, mas são as nossas provações, mas é aquilo que Deus usa para nos aperfeiçoar. Então nós não podemos reclamar, porque Deus está usando a sua receita de aperfeiçoamento nas nossas vidas. Qual é a fórmula, então, para enfrentar as provações? Nós lemos em Tiago 1, 2 e 3, considerem como motivo de grande alegria, porque as provações produzem... O quê? Tem que falar bem alto, porque está todo mundo de máscara. Agora sim, perseverança. Para sermos aperfeiçoadas, nós temos que passar por provações para preservar a nossa fé. Nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas as provações produzem a perseverança. Produzem em nós o caráter cristão. Ou não? Eis a pergunta. Será que as provações nas nossas vidas estão produzindo esse caráter cristão? Será que as provações estão produzindo estabilidade, maturidade? Paulo diz, combati o bom combate. Terminei a corrida. Eu tenho que olhar bastante para esse versículo, né? Eu terminei a corrida. Guardei a fé. Eu perseverei. Eu completei a corrida. Podemos considerar que a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Às vezes você pergunta, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te falar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a vontade dele é que sejamos
maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma, que sejamos em nada deficientes. Então estamos sendo aperfeiçoados, não perfeitas conforme o mundo diz, perfeição. Lembre-se disso. A Bíblia não pensa em perfeição como o mundo pensa em perfeição. O mundo pensa assim, perfeição é aquele corpo, aquele emprego, aquela casa, aquele bairro, aquela cidade, aquele país. Aí é a vida perfeita. Se você ligar a TV, raramente eu ligo para esses programas de televisão, né? Canal aberto, NIPA fechado, NIPA TV a cabo, dificilmente. Mas se você ligar, tem lá os reality shows, né? Aí tem lá a família, né? Famosa. Gente, é tudo assim, filmagem. Se você pensa que a vida delas é assim mesmo, não é nada daquilo, né? A vida deles é igual à sua vida e a minha vida é pior porque não tem Cristo, não tem Deus na sua vida. Então é 1000 vezes pior do que a nossa. Mas aquelas famílias passam pelas mesmas dificuldades. Aquilo tudo é encenação. Então não olhe para, nossa, mas aquela família tem a família perfeita. Nossa, aquela casa, casa perfeita. Não existe, não existe. Sempre nós vamos ter algo que fica a desejar em relação à perfeição quando a gente olha para aquilo que o mundo oferece. Como eu já falei, os planos alimentares, não, esse aqui é perfeito, não é, né? Então vamos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz em relação à perfeição. Deus quer de nós a perfeição de maturidade e integridade. Uma vida madura e uma vida íntegra. E nós teremos essa maturidade e essa integridade somente se nós seguimos o plano bíblico, o plano que é a palavra de Deus, que nos dirige os nossos passos a cada dia. Um dos textos que serve como encorajamento para mim, espero que sirva para vocês hoje. Então, você vai lembrar de 2 textos mais importantes hoje, tá bom? É o texto de Tiago e esse texto agora de 2 Pedro 5-8. Eu vou ler para vocês. Diante de tudo isso, esforçam-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescenta, a receita aqui, outra receita bíblica, né? Acrescenta, né? Eu amo assim na receita. Agora acrescenta o ovo, agora acrescenta a farinha, tem que fazer em etapas. Então, aqui Pedro dá uma receita de como viver a vida cristã, de como ter o caráter cristão, de como ter uma vida madura, uma vida íntegra. Então ele fala, diante de tudo isso, esforçam-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à sua fé a excelência moral. Excelência moral, as virtudes. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos me encorajam. E eu vou falar para vocês por quê. No versículo 5-7, o apóstolo Pedro nos exorta para esforçarmos ao máximo para corresponder a essas promessas. Ele pede um esforço em usufruir das promessas que ele nos deu. Ele nos deu a fé para crer. Quem aqui sabe, conhece o versículo Efésios 2:8, diz: somos salvos pela graça, que não vem de nós, mas é dom de Deus. Então toda a receita para aperfeiçoamento começa onde? Começa com a fé, que na verdade quer dizer, começa com Deus, porque é Ele que nos dá a fé para crer, é o dom de Deus para crer. Ele nos capacita a crer, Ele me dá a fé que eu preciso para crer nele,
para crer que Ele me amou de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não conhece todo mundo aqui? Espero que todos vocês já chegaram a esse ponto na sua vida de vocês terem um encontro com Cristo. O encontro com o verdadeiro Deus. O encontro com aquele Filho unigênito que Deus nos deu para que todos nós pudéssemos crer. E aí quero que vocês observem a continuidade no processo. É como uma escada, vai subindo, você vai acrescentando uma coisa a outra. A fé, nós acrescentamos a excelência moral. Essa excelência moral precisa ser acrescentada à nossa fé. Então não é crer por crer. Não é só crer. Tem gente que fala, eu creio. Tem gente que fala, eu creio em Deus. Mas nada mudou. Nada mudou na sua vida. Eles creem que um Deus existe, mas aquele Deus e a sua palavra não é para eles. Agora, não é nosso caso. Nós entendemos que a nossa fé, acrescentamos à nossa fé a excelência moral. Eu vou me esforçar nessa excelência para mudar a minha forma de pensar e agir. Minha forma de reagir. A minha forma de falar, ou a minha forma de não falar, né? A mulher às vezes tem um jeito de não falar, quando ela não está bem, eu não vou falar, né? Então, não vou falar no assunto agora, né? Deus muda o nosso coração para que possamos falar no momento certo, e não calar, ou esperar e não falar naquele momento, porque tem um momento certo também para a gente falar. Orar, respirar fundo, né? Antes de eu falar, antes que eu falo com as crianças, antes que eu falo com o marido, antes que eu vou na casa da vizinha e peço para ele mais uma vez, por favor, abaixe o som, né? Muita oração, né? Deus vai nos conduzindo. Então, essa excelência moral, também existe a bondade nessa linha aqui. É engraçado que quando a gente vai ouvindo essas frases de Pedro, a gente volta a lembrar aquilo que Paulo escreveu em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito também, né? O fruto do Espírito é paz, alegria, amor, bondade, né? Então aqui Pedro está repetindo aquilo que ele aprendeu com Paulo, mas de uma forma diferente. Então ele está colocando como uma receita para aperfeiçoamento nas nossas vidas, como desenvolvermos o caráter cristão. Então, a essa excelência moral, nós temos que acrescentar também o conhecimento. É esperado de nós termos um conhecimento do nosso Deus e de sua palavra. Nós conheceremos somente através da palavra. Nós vamos conhecer a Deus somente através da sua palavra. Eu vou conhecer a mim mesmo, não no psicólogo, na psicoterapia. Eu vou me conhecer mesmo através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, você é pecadora. E você precisa de Deus na sua vida, você precisa de mudança. Você não pode continuar dessa forma. Então eu preciso da palavra de Deus para conhecer a Deus e para me conhecer também. E esse conhecimento vem somente dessa forma. Não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra rota mais curta. Eu gosto de caminhos curtos. Eu amo aquilo, né? O Waze fala, vai por aqui. Aí a nossa conversa no carro, né? Eu falo com o Waze, né? Mas Miss Waze, esse caminho não vai dar certo. Aí a Miss Waze fala, então por que você colocou? Por que você perguntou para mim o caminho? Fala, porque eu sei um caminho, mas eu queria um caminho um pouquinho mais curto. Eu queria o caminho sem trânsito. Aí eu vejo o caminho que a Miss Waze está me levando e eu não gosto, né? Uma vez a Miss Waze me levou quase na favela lá em Campinas, né? Mas era o caminho mais curto, né? Então às vezes eu entro em problemas porque eu vou pelo caminho mais curto. Mas nós não temos caminho mais curto na nossa vida cristã. É o esforço, a diligência, constantemente.
indo para frente, né? Somente através da palavra de Deus teremos o conhecimento correto e adequado para guiar os nossos passos. E este caminho, este conhecimento, nós vamos acrescentar o domínio próprio. Como eu falei em Gálatas 5, 22, 23, que lista o fruto do Espírito, termina com aquela frase que é o domínio próprio. Todo mundo fala, mas essas outras coisas, mas o domínio próprio. Gente, nós não temos amor, paz, alegria se nós não tivermos o domínio próprio. Domínio próprio tem que fazer parte da nossa vida como cristão. É preciso seguir o exemplo daqueles que foram antes de nós. Paulo disse para sermos imitadores dele. E esse conhecimento não é o conhecimento para dizer que eu tenho conhecimento. 1 Coríntios 3, 1, que eu acho que eu coloquei aqui, que fala assim, se eu tiver tudo isso, não tiver o amor, né? Então não adianta ter o conhecimento, não tiver o amor para passar o conhecimento que eu tenho. Ou de ter o conhecimento para dizer, olha quanto conhecimento que eu tenho, né? Conhecemos pessoas arrogantes aqui que querem falar toda hora, né? Que eles têm conhecimento, mas é só isso que tem, só tem conhecimento. Mas nós, como cristãos, não podemos chegar a esse ponto de dizer, eu tenho conhecimento, eu tenho que ter o domínio próprio sobre o conhecimento que eu tenho. Domínio próprio, eu preciso acrescentar essa perseverança. O caminho que Deus escolheu para nós não é um caminho fácil. Não é o caminho que o mundo vai escolher. Nós não acharemos torcedores, o fã-clube neste mundo, a cada esquina, dizendo para nós, isso mesmo, vai, continua na sua fé. Continue nesse caminho de Deus. Pelo contrário, nós vamos achar muitos obstáculos, muitas pessoas que vão falar para nós, por que você continua fazendo desse jeito? Vai para a igreja toda semana? Agora sim, né? Um tempo que eu fiquei sim, né? Mas não foi imposto, né? Você vai toda semana, mas você vai lá à noite, na quinta-feira, reunião das mulheres, às 8 da noite. Poderia estar em casa fazendo outras coisas, sim, mas é um lugar que eu quero estar, né? Por quê? Eu quero perseverar na palavra de Deus. Isso é necessário acrescentar a devoção a Deus, a nossa perseverança. Então, mais um item aí para a gente colocar na nossa receita, a devoção a Deus. Eu não posso viver com paixões mundanas e ter uma vida de devoção a Deus. Durante este ano, ouvimos tantos estudos sobre a necessidade de seguir a Cristo, usufruir das disciplinas espirituais para ter uma vida de devoção a Deus. Nós não temos a possibilidade de crescer na fé e perseverar sem essa vida devocional constante. O alimento de ontem não serve para hoje. E o alimento espiritual de ontem não serve para hoje também. Me ajuda, mas eu preciso ter um alimento todos os dias. O alimento do almoço não está servindo para esse momento, porque eu estou com fome, né? Então, aquilo não durou. Então, se não durou aquilo que eu almocei hoje, imagina aquilo que eu li hoje de manhã, meu devocional. Eu preciso novamente amanhã. Não sei como que é o seu lugar de devocional, se você tem um lugar, um cantinho. Espero que você ache um lugarzinho lá na sua casa, né? Mas uma coisa que... meu lugarzinho é na cozinha, na mesa da cozinha. E eu deixo tudo lá. Deixo a Bíblia em cima, deixo o caderninho em cima, deixo a caneta junto, deixo tudo lá, na noite anterior. Porque quando eu acordar de manhã, junto com o meu café, eu vou ter também meu tempo com o Senhor. Antes de me alimentar também, eu quero ter um tempo com Deus. Então, isso me lembra de manhã. Você está com muita pressa, está querendo sair de casa antes de ler a sua Bíblia. Você não abriu ainda. Então, se eu vejo aquela coisa assim ainda fechada, né? Aí eu falo, preciso parar tudo que eu estou fazendo aqui.
Se eu falar que eu acordei muito em cima da hora, então preciso acordar mais cedo. Eu fico frustrado o dia que dorme um pouquinho mais, aí você já entra no ritmo e não dá aquele tempo para você estudar a palavra de Deus. Então é importante esse tempo devocional, a nossa devoção a Deus, o estudo bíblico, um tempo de meditar na palavra, um tempo de oração. Isso sim vai nos levar mais perto do Senhor. E essa devoção a Deus nos levará a uma vida de fraternidade, a comunhão com a igreja. Porque nesta comunhão eu sou fortalecido, eu estou fortalecida, sou encorajada, eu sou exortada. É na comunhão com o corpo de Cristo onde eu encontro abrigo, onde eu digo, esta é a minha família, com todos os seus defeitos, né? Todo mundo aqui tem família perfeita? Tem alguém aqui que tem uma família perfeita? Ou vocês têm uma família com defeitos? Pessoas com defeitos? A igreja também tem as pessoas com seus defeitos. Mas é através dos defeitos dos outros e através dos meus defeitos que a gente cresce junto. Nós chegamos aqui e eu falo assim, pode ser que eu não estou gostando daquele jeito que aquela pessoa falou comigo, olhou para mim, um olhar estranho, mas essa pessoa é parte da minha família. E seja o que for, se eu não gostei, eu vou lá falar, olha, não sei, talvez sou eu achei que, hoje eu passei, você não falou comigo, vamos resolver. Tem uma questão que a gente precisa falar hoje? Fiz alguma coisa para ofender você? Essa é a família, essa é a maneira que a gente precisa tratar os nossos irmãos em Cristo. É onde eu posso exercer os dons que o Senhor me deu. E por último, a fraternidade é onde encontro o amor de Deus na sua maior expressão da sua fidelidade. Porque é no corpo que eu sou lembrado constantemente do amor de Deus. Sou lembrado do amor de Deus para comigo e para com os meus irmãos também. É por causa do amor de Deus demonstrado a mim e a você na cruz de Calvário que eu posso expressar esse mesmo amor aos meus irmãos em Cristo e àqueles que não conhecem a Cristo. Elas vão ver de primeira mão o amor de Deus, e Jesus disse que o mundo nos conheceríamos pelo amor que nós temos uns pelos outros. O mundo está nos observando. Como que você está com o seu irmão na igreja? Então, o resultado desse conhecer a Cristo, nós temos visto durante este ano, conhece, esforce-se em conhecer o Cristo. Então, qual que é o resultado de conhecer a Cristo? É o seguinte, no versículo 3, Pedro disse, naquele texto que eu falei em 1 Pedro 1, ele fala assim, que Deus no seu divino poder nos deu tudo que nós precisamos para essa vida de devoção. Queremos ter uma vida de devoção a Deus? Deus nos capacitou. Se o Senhor nos chama para um empenho amoroso, então Ele vai nos capacitar para alcançar uma vida de devoção a Ele. Ele nos dá o desejo de conhecê-lo mais. Ele nos dá o desejo de ir além de uma vida medíocre. Um desejo de buscá-lo para viver uma vida de excelência. Ele nos possibilita ter um caráter moldado à imagem de Cristo. Como que Deus faz isso? Ele nos deu o Espírito Santo, e nos selou com o Espírito, como diz em Efésios 1:13. E nós precisamos buscar com diligência conhecer plenamente aquele que nos chamou, porque podemos pelo poder do Espírito Santo. E no versículo 4, Pedro diz que ele nos deu grandes e preciosas promessas. Deus, na sua graça, nos deu a promessa da salvação em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Você foi escolhido por Deus? Você foi escolhido? Deus te escolheu por uma razão, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle.
que pratiquemos a santidade, que as nossas vidas sejam moldados e mudados. Romanos 8, 29, 31 diz: porquanto que aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que ele predestinou, a esses também chamou. E aqueles que ele chamou, a esses também justificou. E aqueles que justificou, a esses também ele glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sei de você, mas esses versos são de grande encorajamento para a minha vida. Ele me conheceu antes da fundação do mundo. Ele me escolheu. Ele me justificou em Cristo. Ele está santificando a minha vida a cada dia, a cada momento, a cada vez que eu leio a palavra, a cada vez que eu ouço a palavra, a cada vez que eu sou encorajado por vocês, pelos irmãos aqui na igreja. Esse é o desejo de Deus, e que cresçamos dessa forma. A obra não é minha, mas a obra é dele. Então, essa é a verdade que eu quero terminar com vocês, finalizando que em 1 Pedro 1:8, que a gente estava lendo, fala assim: quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho ouvido de algumas pessoas, especialmente neste ano, 2020, parece que um ano inútil, um ano improdutivo, né? Parece que não fiz nada, parece que não serviu para nada, né? Nós não tivemos a oportunidade de exercer os dons na igreja como a gente estava acostumado. Muitos que cantam no coral não estavam podendo participar no coro. Este ano não vai ter a apresentação do coro, agora no final do ano, para Natal. Ministério de louvor, ministério das crianças. Quantos ministérios que ficaram para lá este ano? E nós ficamos sem o ministério. Mas não é por causa da igreja estar aberta ou não, que nós não podemos ter uma vida produtiva e uma vida útil diante de Deus. Porque Ele está nos santificando e permitindo que perseveramos no conhecimento do nosso Deus. Vamos orar?